Estamos aqui mais uma vez no nosso Brock One e hoje temos um convidado muito especial, que é o Juliano Dubé. Juliano Dubé é um arquiteto e urbanista da nossa cidade que atua há mais de 30 anos. E eu gostaria, Juliano, que você se apresentasse e conversasse um pouquinho sobre sua história. Muito bem, muito bem. Obrigado, Maria, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer, amigo. Na verdade, sim, eu sou formado na Universidade Federal de Pernambuco, já são 32 anos, e a gente tem atuado, acho que nós temos atuado bastante, não só aqui em Recife, mas em outras cidades do estado, né? A gente começou fazendo projetos, claro, de complexidade menor, né? Trabalhei durante muitos anos com ambientação, tanto ambientação residencial como ambientação comercial, essa é a minha base. Mas logo depois a gente começou a ter oportunidades de projetos de residências que foram evoluindo para empresas, né? E depois nós tivemos uma época onde nós fizemos muitos projetos de interiores comerciais. E de um tempo para cá nós temos ainda desafios maiores. Nós temos a oportunidade de projetar condomínios, com Carneiros, né? Em Maragogi, né? E hoje a gente faz projetos de loteamento, projetos de condomínio fechado, edifícios empresariais e residenciais também, tá. Agora, depois de 30 anos, a gente tem essa chance de fazer projetos mais desafiadores. E aí, Juliano, eu queria perguntar a você, devido a tudo isso que está acontecendo na nossa cidade, quais são as demandas que têm chegado para você? Quais são as solicitações que você vem recebendo? Esse é um momento muito rico, né, que nós estamos vivendo, né. Você falou de 2 temas, assim, que eu acho que eles são muito coerentes e muito pertinentes, e na verdade eu acho que eles se entrelaçam. Eu acho que o morar contemporâneo, existe, né, a gente percebe com muita clareza que alguma coisa mudou, várias coisas têm mudado, né. A cidade ela está muito mais dinâmica, muito mais efervescente hoje em dia. Eu acho que a sociedade como um todo ela está numa transformação, de certa forma, vertiginosa, né, e isso chega na cidade com muita força. Coisas que eram impensáveis até um tempo atrás, elas entraram na ordem do dia. Sobretudo, há uma aceleração muito grande depois dessa questão, dessa grande explosão digital que aconteceu, sobretudo agora depois da pandemia, com toda Uhum. essa coisa do comércio online, com as lives, com podcasts como esse, que eram coisas que a gente mal ouvia ou imaginava numa coisa, Exatamente. num cenário muito distante, né? E isso está se tornando cada vez mais comum. A cidade se transforma, porque a sociedade se transforma, as famílias se transformam, né. Isso tudo está sendo acelerado, porque as coisas estão acontecendo simultaneamente, e hoje em dia todo mundo tem essas informações o tempo inteiro na mão, então a gente está sendo estimulado o tempo inteiro pelo que a gente vê no Instagram, né, em todos esses aplicativos, no Facebook, no TikTok. E você se você nota, mas as pessoas estão mais humanizadas, né, os pensamentos estão diferentes. Eu percebo que alguns estratos da sociedade, sim, eles estão mais abertos, estão mais sensíveis. Eu acho que há uma, como eu diria assim, acho que determinados segmentos estão mais eu acho que eu vejo mais empatia em determinados, em alguns grupos, sociais. Não em todos, mas a gente percebe sim, pessoas que têm mais acesso, pessoas que são mais esclarecidas, elas têm se tornado mais, assim, atentas a isso. E mais atentas também à cidade, né. A gente percebe, por exemplo, iniciativas que pareciam simples, como, por exemplo, o projeto das bicicletas, que já surgiu há um tempo, diria 5 anos, talvez 8 anos, Uhum. esse projeto das ciclofaixas, ele reaproximou as pessoas da rua, reaproximou as pessoas saem para passear de bicicletas e elas encontram as paisagens que sempre estiveram aí, que elas não se apercebiam, porque elas estavam dirigindo um carro e era uma velocidade diferente, entendeu? Então, de repente, eu acho que existe um cenário atraente e eu acho rico, é um momento novo que a gente pode e deve explorar bem, porque as pessoas estão se reencontrando com as vistas e com as possibilidades, com os lugares da cidade, né. Nesse sentido, e te as próprias construtoras elas estão se percebendo, elas estão percebendo que existe uma inquietação nesse público. Então, a gente vem de uma tradição de uma indústria da construção civil muito eficiente em Pernambuco, grandes empreendimentos, altos, pujantes, grandes, onde eram oferecidos grande quantidade de apartamentos dele, muitas vezes todos idênticos. E hoje em dia você já começa a ver empreendimentos menores, mais facetados,
com apartamentos muitas vezes diferentes, numa mesma lâmina. Isso era uma coisa que simplesmente impensável alguns anos atrás, né? Mas isso eu acho que tem a ver com esse que eu chamo de morar contemporâneo, porque é como se as pessoas elas tivessem e o mercado ele está começando a perceber que existem formas e famílias diferentes, né? Aquela família tradicional, de certa forma patriarcal, grande, com muitos filhos, ela cada vez ela tem acontecido menos e outras formas de família têm surgido, casais sem filhos, né, pessoas solteiras, né, e isso tem dado ensejo a formatos de arquitetura diferentes na cidade, que tem tornado a cidade mais atraente, na minha opinião. Muito pertinente, porque antigamente os casais tinham 10 filhos, né, você vê que hoje tem casais que têm um, 2 filhos, você vê que hoje as mulheres, os casais estão tendo filhos com mais idade, né. Eu, por exemplo, eu fui mãe muito novinha, e foi uma estilo de vida totalmente diferente, eu amadureci muito cedo. E hoje as pessoas estão vivendo mais e estão se preocupando mais com a qualidade de vida. E esse que você citou aí é muito importante, porque hoje você vê, por exemplo, empreendimentos de um por andar, aonde a gente tem no mesmo prédio apartamento de 2 por andar. Então isso mescla dentro do próprio condomínio, do próprio edifício, você ter situações diferentes. Então, realmente Eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que existem duas questões que estão na ordem do dia, né? Essa é a agenda, né, que a gente tem. Cada vez é mais evidente isso, né? Os estudos e as análises, né? Elas e as abordagens dos futurólogos, como por exemplo Silvio Meira, eles enxergam, né, que o futuro ele é totalmente digital, totalmente verde. Quer dizer, essa é a nova agenda. A agenda é cada vez mais digital e cada vez mais atenção ao meio ambiente. E isso também passa pela sustentabilidade. E também, né, quer dizer, para você ter o meio ambiente, para você ter o resgate do meio ambiente, para uma condição de salubridade e de uma reaproximação da natureza, você tem que poluir menos, você tem que gastar menos sob certo aspecto, né? Então, nesse momento, né, de uma oferta muito grande de tecnologias disruptivas, inclusive, e desse processo de reenverdecimento da vida, né, até mesmo dentro da cidade, a gente vê isso nos prédios que voltaram a ter varanda, voltaram a ter jardineira, a gente jardineira, vê um cuidado com as áreas comuns, né, esses espaços compartilhados, entendeu? Um lugar para pet, cantinhos para as crianças, cantinho para pet, essas coisas elas estão voltando e estão cada vez assumindo mais importância no papel do novo empreendimento imobiliário, né. As áreas comuns, muitos espaços em comuns, né. A gente está fazendo projetos lá em Caruaru que tem um nível de requinte nas áreas comuns que chegam mesmo a me a me surpreender, entendeu? Beauty rooms, né, você tem, GarageBand, são coisas que a gente não imaginava, né. Mas, por exemplo, eu tenho dentro do dos ambientes que eu tenho que criar num empreendimento, tá brifado pelo cliente que eu tenho que ter uma área com estúdio, talvez não com um requinte desse aqui, mas eu tenho que ter uma área tratada acusticamente, porque tem músicos, tem aham. pessoas que querem gravar, tem pessoas que tocam instrumentos e elas querem ter uma condição melhor para isso. Então são diferenciais que estão sendo incorporados nos edifícios que simplesmente Não eram percebidos antes. ninguém nunca É. considerava isso. Então, assim, isso está fazendo com que determinados prédios que já existem, que são prédios muito bem posicionados dentro da cidade, até muito bem construídos, com acabamentos nobres, eles passem a ter, assim, a ficar num segundo plano, assim, na hora da escolha, né, da aquisição imobiliária. Porque esses prédios que foram produzidos, muito bem produzidos em um outro momento, onde isso não era percebido como um valor, agora eles estão numa condição menos prestigiosa ou menos prestigiada. Eh, e aí isso coteja outro assunto, né, porque exatamente como você disse, isso termina isso faz me lembrar da questão do retrofit, porque o Uhum. retrofit passa a ser uma alternativa para poder reconstruir competitividade para esses imóveis que, de certa forma, ficaram assim, vamos dizer, eh
desprestigiados, para usar uma palavra light e uma palavra leve, né, e foram sendo colocados, assim, de canto, né. O retrofit termina sendo uma solução, termina sendo uma saída para você resgatar a competitividade de imóveis que muitas vezes estão em posições extraordinárias estratégicas dentro da cidade. E principalmente porque eu, por exemplo, por ser do ramo imobiliário há tantos anos, mais de 20 anos também, eu observo muito que chega muita gente para mim dizendo: "Jesus, eu não quero apartamentos com mais de 15 anos, eu não quero apartamento com mais de 20 anos, me traga apartamentos novos". E a gente vê em outros países prédios de 100 anos sendo muito valorizados, a gente vê em até outros estados, e as pessoas valorizam muito isso. E aqui em Recife a gente tinha muito esse, eu não sei se eu posso dizer que um tabu, Um talvez, ou estigma, era um estigma. um estilo que as pessoas gostavam de querem coisas mais modernas. E aí, com essa questão do retrofit, a gente está trazendo isso novamente. A gente está conseguindo pegar esses prédios, que são prédios antigos, sólidos, muito bem, né, estruturados, e a gente está conseguindo fazer com que esses prédios se modernizem, né. Então isso foi uma ideia fabulosa. E Nós estamos, nesse momento, concluindo os detalhes de um projeto de retrofit que eu considero muito importante. Dentro da nossa carreira, é uma obra muito importante, que é o retrofit do hotel do Pina, né, o Parque Hotel do uhum. Pina. Ele fica ali perto do JCPM, né, Uma na localização bem Avenida Beira-Mar, central. uma localização privilegiada, tem uma lógica, a planta, ele é todo feito os quartos são formados em ângulos, então todos os quartos têm vista para o mar, é uma coisa que simplesmente não se faz mais hoje em dia. E nós fomos convidados pela Rio Ave para fazer uma interferência nesse prédio para transformá-lo num residencial com serviços contemporâneo, moderno. Então a gente muda, né, retrofit ele é muito mais do que uma reforma, né. Uma reforma seria a modernização de acabamentos, a reforma muitas vezes tem uma ideia de vamos dizer, de requalificar esteticamente um edifício ou de colocar produtos mais contemporâneos, mais novos. O retrofit ele é mais do que isso, porque o retrofit ele mexe no DNA da construção, ele mantém as características formais essenciais, mas ele subverte o uso original e substitui por outro uso. No caso, né, um hotel que era uma Uhum. moradia transitória vai ser transformado numa moradia permanente, que demanda uma série de serviços diferentes dos que foram originalmente definidos. Alguns são novos, outros não são mais necessários, como, por exemplo, o hotel ele tinha uma lavanderia enorme que não se faz mais necessária na moradia contemporânea. O hotel tinha um restaurante enorme, ele não se faz mais necessário. Então a gente está transformando esses espaços, esses grandes espaços anteriores que ficaram ociosos, né, porque o hotel se revelou, enfim, perdeu a sua competitividade, e a gente está transformando isso, né. Você tem hoje uma salões de festa, os salões de convenção se transformaram em áreas gourmet, se transformaram em salas de convívio, se transformou numa academia de ginástica muito bacana, né, a gente tem um mini mercado com grab and go dentro do lobby, eram coisas impensáveis até outro dia, entendeu. Mas o prédio se mantém lá, a posição, o terreno, a posição dentro da costura urbanística dele, continua sendo valorizada, né, não precisou demolir tudo, que por sinal seria uma coisa muito antieconômica e geraria uma quantidade enorme de entulho, que seria uma decisão, muito antiecológica, né. Onde a gente está num momento que a gente está muito consciente em relação a isso, né. Assim, a A consciência consciência. ecológica ela é crescente, é como eu disse, assim, a agenda verde e a agenda de sustentabilidade, assim como a agenda da tecnologia, ela é irreversível, né. Assim, o mundo já mostrou todos os sinais de que não se pode mais fazer as coisas da forma como a gente veio fazendo nos últimos 50 anos, né. Então, nesse sentido que eu acredito que nós vamos ter muitos projetos de retrofit, não só o Hotel do Pina, mas também o hotel, o Otton lá, né, Ótimo, eh, perfeito. já está sendo retrofitado também. O Paço Alfândega, por exemplo, é um exemplo que me vem na cabeça aqui agora de um retrofit recente que foi feito também, e como esse, muitos outros prédios no centro da cidade vão ser retrofitados. Isso tem a ver com morar contemporâneo, na minha opinião, porque, são apartamentos que antigamente eram simplesmente
estigmatizados por serem pequenos, mas nesses prédios eles assumem um valor enorme, porque esses prédios eles têm tanta infraestrutura em comum que você não precisa ter mais um apartamento de 200 metros quadrados. Você pode morar tranquilamente em 80 ou 70 metros quadrados, porque a sua sala de estar magnífica, ela está lá embaixo no lobby. E isso é uma coisa que a gente também se preocupa muito, porque os filhos vão crescendo, né, a gente antigamente tinha essa essa ideia dos apartamentos grandes, né, de ter espaço suficiente. E hoje a gente vê que a qualidade de vida nossa, ela está muito mais importante e acima de tudo. Os filhos vão saindo, vão crescendo, e a gente consegue entender que a gente vive muito bem num ambiente menor e num ambiente inovador, onde a gente consegue encontrar tantas qualidades dentro do próprio condomínio. Tem um assunto também que eu não sei se ainda dá tempo, mas que eu gostaria um pouco de conversar sobre a cidade do Recife, sabe, essa o voltar da cidade. Eu queria ouvir de você um pouquinho sobre isso, voltar um pouco sobre da vida, né, vamos Eu lá, acho eu que acho que é um assunto tão importante. eu acho que isso, de certa forma, também a gente pode conectar com o que a gente já falou aqui, né. A gente vê, e é necessário que haja, e essa tendência ela tem que se consolidar e tem que continuar forte, que é o resgate das áreas centrais da cidade do Recife, né. Mas eu quero retroceder um pouco, né, porque a gente vê, por exemplo, no estudo, né, nas pesquisas, nas viagens que a gente faz, a gente percebe a vitalidade dos centros das grandes cidades, as cidades bem-sucedidas, né? Uhum, Londres, né? Paris, né? Copenhague, né? Barcelona, Madrid, são cidades onde o centro é extremamente valorizado e extremamente prestigiado. Mas a nossa Recife foi uma cidade que virou de costas para o seu centro. E isso é um paradoxo, porque o DNA e a singularidade do Recife tem a ver com o centro dela, são os rios, Capibaribe, Beberibe, as pontes, né? Isso é o que faz o Recife ser o que é o Recife. E não sei por que cargas d'água, na verdade eu até desconfio, mas enfim, a verdade é que grande parte da população, vamos dizer, bem-sucedida de Recife, ou população economicamente mais estruturada de Recife, terminou deixando o centro, né? E com isso o comércio migrou também para a periferia, né? Para outros bairros. Quando eu digo periferia, não é exatamente periferia, mas vamos dizer, migrou para os centros expandidos, para usar uma expressão correta, né? Acadêmica. Mas ela deixou a região central do Recife, que seria o bairro do Recife, a região da Boa Vista, a região de Santa Amaro, que historicamente foi onde a cidade se desenvolveu e onde se uhum. construiu a alma, o DNA recifense. Isso isso foi, vamos dizer assim, uma dinâmica urbana muito ruim, muito negativa para o Recife, né? De tal forma que esse centro aqui declinou muito, mas agora a gente já consegue ver iniciativas de resgate dessa região central. Nós estamos desenhando hoje 3 projetos importantes dentro do centro de Recife. Nós estamos desenhando para Campos Goveiro 2 torres, 3 torres importantes dentro do Recife. Uma está ficando pronta, outra estamos colocando brevemente na prefeitura. São edifícios grandes, com mais de 200 apartamentos, nessa Nossa. região central da cidade. E eu estou muito feliz com essa oportunidade e agradecido, porque eu acredito que a gente tem que fortalecer o nosso centro. E fortalecer o nosso centro não é nada demais, porque é assim que todas as cidades se mantêm atraentes. Exatamente. As cidades que a gente tem desejo de visitar, de voltar, elas todas têm seu centro pujante, todas têm seu centro arrumado, limpo, seguro, patrulhado. E eu vejo assim esse resgate pelo interesse na Boa Vista. A Pernambuco Construtora está lá, a Moura do B está lá, a Rio Ave tem feito coisas impressionantes naquela região da Ilha do Leite. A gente sabe que ela tem mais coisas para acontecer também na Boa Vista, né? A gente vê muitas coisas acontecendo e eu vejo isso como uma chama positiva de resgate pelo interesse da região central, que tem a ver, de certa forma, com uma moradia contemporânea, que volta a olhar para o centro com carinho. E você é exemplo vivo, né, disso, porque você mora, você reside com a vista linda, maravilhosa Na Rua da e Aurora. na Rua da Aurora. É. E eu digo também que em breve, onde eu moro eu gosto muito, mas é um lugar também que
eu me espelho e que tenho muita Ah, você estava vontade, está sabe. lindíssima ali aquela floresta, né, É muito bonito. muito gostoso, é muito bom. Então, gente, eu acho que é isso, eu quero realmente agradecer muito a sua presença, foi um papo muito gostoso, espero que a gente tenha mais oportunidade da gente conversar um pouco, eu quero que a gente, sabe, se una para que a gente volte a ter essa nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade linda, todas as pessoas que olham e vê Recife, nós temos Marco, né, como a gente tem as Torres Gêmeas, que são, locais, assim, em destaque, a gente tem um centro com um restaurante, com tanta coisa boa, e eu acho que a gente tem muito a unir forças para que a gente veja realmente nosso bairro do Recife, o centro voltar, e espero que a gente volte a conversar mais sobre esse assunto. Quero agradecer mais uma vez, Juliano, pela sua presença. É isso. E, gente, é isso. O nosso papo aqui, que é um papo bem agradável, que é o Broke One, vai estar em todas as plataformas, a gente está no YouTube, no Spotify e em todas as plataformas digitais. Então entre em contato conosco e não deixa de nos assistir, ok?